Olá, boa tarde, muito bem, bem-vindos ao Remute 36, nesse dia, sexta-feira, 25/11/2022. E aí, Chiesa, tudo E bem? aí, Marcelo, um mês pro Natal, dia 25, hein? Foi exatamente um mês, hein? Pois é. Copa do Mundo já aí batendo todo mundo, as zebras, os jogaços, cara, como eu gosto disso. Já está em plena Copa, né? Lá no Catar. Muito Já. bom. E segunda-feira tem Brasil de novo, né? Segunda-feira e sexta-feira também, né? Você falou, Sim, essa também. e o remote é na hora do jogo, a gente tem que pensar o que vai rolar aí nesse Pois remote também. é, vamos ter que bolar o que vai acontecer, senão ninguém vai ver a Copa, é? O pessoal vai perder a Copa para ver o Vai perder a Remute. Copa para ver o remote, cara. Não pode. Não pode, né? Sacanagem. Não vamos atrapalhar o seu Tite. Legal. Bom, quem está entrando aí, bem-vindos. Vamos nos inscrever no canal para receber as novidades, porque toda semana tem o Remute, tem cortes, tem shorts. Se inscreve, ativa o sininho, senão você não vai ver nada, né? E hoje tem bastante assunto, né, Kesa? A gente tem um monte de resenha. Hoje vai ser as resenhas, o toma lá da cá de resenhas. Vai Ninguém ser chegando. mesmo. Vai ser mesmo. Tem umas coisas bem, uns links malucos para fazer aqui na história. Vai ser bem eclético, vai ser bem variado. Lembrar as personalidades aí importantes. É bacana. Hoje vai ser legal. Recheado de coisa. E já pode soltar aí suas efemérides aí, vamos começar já. Ah, então tá. Então vamos falar então. Só dar um alô aí, que essa semana novamente a gente perdeu duas pessoas incríveis aí no mesmo dia, né? Que é o Erasmo Carlos e o Pablo Milanês, um cantor, compositor cubano também, o Erasmão aí, o nosso querido Tremendão, né? E o Pablo Milanês, tem uma foto que eu mandei aí do Pablo Milanês, essa daí, cara. Você lembra do programa Chico e Caetano? Essa foto é do programa Chico e Caetano, de 86. Se não me engano, esse é o sexto programa. Tá lá o Chico, o Caetano novinhos, o Djavan, a Marina Lima, e no meio ali o Pablo Milanês. Esse programa foi sensacional, cara. O Pablo Milanês, nessa hora aí, ele tá chamando a Marina, o Djavan, cantando Guantanameira. É muito legal, cara. Esse programa realmente era bem bacana. E eles fizeram essa participação especial com esse cara incrível, que foi o cara que compôs Yolanda, né? Que depois gravou junto com o Chico Buarque. Eles compuseram juntos e gravaram juntos Yolanda. Ele em espanhol, com o Chico dando um suporte, e o Chico depois traduziu essa música para o português. Aí o Pablo Milanês deixou a gente, cara. Um cara sensacional, revolucionário também, né? Um cara que trabalhou muito aí nessa parte aí de politização do povo cubano, né? E mostrar para os olhos do mundo aí um retrato feliz de Cuba numa época bem difícil, bem dura, aí, no auge ali da ditadura do Fidel, que é um cara que a gente vai falar hoje também, que nos deixou exatamente no dia 25 de novembro, né? Perfeito. E o Erasmão aí, né? E Tremendão. o Erasmo Tremendão, pois é. E também temos hoje, é um dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. Também temos aí um post aí sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência. Então é sempre bom a gente enfatizar aí essa causa que não deveria nem ser chamada de uma causa, né? Porque a gente tem uma forma igualitária aí de pensar, né? Então não seria nem uma violência contra as mulheres, mas uma violência de uma forma geral, não a violência. Mas hoje é um dia especial porque a gente sabe aí que as mulheres sofrem bastante aí com feminicídio, né? Então é um dia mundial aí para se marcar esses eventos que infelizmente ainda acontecem. E também uma coisa muito feliz. Hoje, aqui no Brasil, é o dia da Baiana do Acarajé. Hoje é o dia da Baiana do Acarajé? Vou Hoje é o dia comemorar da comendo acarajé. Tem que comer acarajé hoje. Vou achar aqui. Pois é, dia da Baiana do Acarajé e dia também do voluntário doador de sangue. Esse daí Nossa, também poxa um vida. dia aí de mobilização bacana Então por essa tem que causa. fazer aí a promoção, né? Doe sangue como um acarajé.
Doe sangue como o acarajé e Tem que não... doar o sangue antes, né? Senão não vai ficar apimentado esse sangue. E não pode falar mal da enfermeira que está tirando sangue, porque também é Dia Internacional contra a Violência, né? Pois é, se doer, você segura aí, né? Acarajé. Tá bom. Sorry. Vamos lá, então. O que eu estou trazendo agora para vocês? Algumas efemérides também, né? Essa semana, dia 20/11, só que de 1985. O que aconteceu? A Microsoft lança o Windows 1.0. Olha só a tela gráfica impressionante. Que bonita. De alta resolução, né? Ele rodava embaixo do MS-DOS, né? Não era um sistema operacional à parte que substituía o DOS, né? Aquela interface texto, né? Não, você entrava no DOS e daí digitava lá o comando para entrar no Windows. Era um aplicativo do DOS, né? Que dava uma interface gráfica. Não foi a primeira interface gráfica para os PCs, né? O Bill Gates se inspirou em interfaces gráficas que vieram antes, como o Vision, que foi lançada pela VisiCorp, a mesma que lançou a planilha de cálculos VisiCalc, muito antes de um Excel, né? E também na interface gráfica da própria Apple, que tinha sido desenvolvida alguns anos antes. Aí veio o Bill Gates e quis, né, lançar também uma interface gráfica e lançou o Windows 1.0. Cara, sabe o que isso daí me lembrou, cara? Olhando assim o primeiro impacto, me lembrou umas apresentações que eu fazia de PowerPoint, cara. Porque não sei se o pessoal que está ouvindo a gente, até mesmo você, não sei se vocês sabem que eu sou daltônico, né? E eu tenho bastante dificuldade assim para discernir algumas cores, né? E aí um dia eu fui mostrar para uma amiga minha que era designer uma apresentação que eu tinha feito para o PowerPoint que era super importante, que eu precisava mostrar no dia seguinte, não sei o quê. A hora que eu abri, ela olhou e falou assim: nossa senhora, que horror! Parece aquelas apresentações de engenheiro, marrom, cinza, verde, tudo gritando, cara. Você tem que usar tom pastel, você tem que usar... Cara, mas eu não consigo diferenciar o amarelinho do verdinho. Para mim tá tudo igual, né? Tem que botar essas cores que são berrantes e bem diferentes para eu conseguir diferenciar lá. Nossa, que isso tá um horror, cara. Tá parecendo as minhas apresentações. Daí, né? Parece essa daí. Lembra do joguinho Reverse aí, ó? O Reverse aí, ó. Não é? Bonito, ali embaixo, né? O Reverse aqui no cantinho aqui. Nem lembro mais como é que joga aqui, ó. Ó, o EGA Mono, olha só o driver EGA monocromático. Legal, hein? Bom, mas temos mais algumas datas aí, essa semana também, dia 21/11, só que um pouquinho antes, de 1905, foi publicado por nosso Albert Einstein, né, no paper Annalen der Physik, na verdade no journal, né, na publicação Annalen der Physik, um paper intitulado A Inércia de um Corpo Depende de seu Conteúdo de Energia. E nesse paper, nesse artigo, que ele deduz a sua equação mais famosa, E igual a mc². Ou seja, depende. Depende. Exatamente. Olha lá, tá uma foto, a foto dele à esquerda é mais ou menos na época que ele publicou o paper, né, quando era mais novo. Depois ele ficou famoso e tal, e começou a ter foto para tudo quanto é lado, e aí tem ele na lousa aí, famosa aí com a equação E igual a mc². Aliás, tem até a música, né, do Big Audio Dynamite, E igual mc², né? Só para fazer um link na música, né? Ah, é? Conheço não. Não? Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui. Foi meio de improviso aqui, hein? Vamos ver se... Espera aí. Vamos colocar aqui. Ao vivo, sabe como é que é, né? Vamos ver se funciona. Não, tem mais propaganda aqui. Vamos ver. Vamos tirar a propaganda. Olha lá. Essa é E igual mc², olha lá. Big Audio Dynamite. Lembra dessa música?
Eu lembro da música. Eu lembro. Pronto, chega. Eu nunca tinha feito a ligação, não sabia que era sobre o EMC. Pois é, né? Então temos aí essa data histórica aqui. E vou aproveitar o gancho e fazer mais uma data histórica aqui, porque dia 21/11 também, só de 1969, há 53 anos, é estabelecida a primeira conexão permanente de 2 computadores na ARPANET, que foi o protótipo da internet. Foi entre um computador lá na UCLA, né, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, e o Stanford Research Institute, também lá por perto, né? Essa primeira conexão tinha sido feita alguns dias antes, em 29 de outubro de 69, mas foi temporária, foi interrompida. Mas aí no dia 21/11 de 69, conseguiu-se efetivamente conectar esses 2 computadores permanentemente, entre aspas, né? A ligação começou a ficar constante. E já em 5 de dezembro, 2 semanas depois, a rede já era formada por 4 equipamentos, né? Na foto aí à esquerda você vê o log da primeira mensagem que foi trocada quando teve essa conexão em 29/10. Foi um login, a primeira mensagem trocada entre 2 equipamentos remotos, né, pela ARPANET, que seria depois a internet. E à direita é já um desenho do mapa de como seria essa ARPANET já alguns anos depois, em maio de 73, já com vários equipamentos conectados. A primeira conexão foi de 70 e quanto? A primeira conexão permanente foi em 21/11 de 69. De 69. 69. Foram 2 computadores, né, UCLA e Stanford, se conectaram e permaneceram conectados. No mês seguinte já entraram mais 2, e aí só foi crescendo até hoje, né? Não parou nunca mais de crescer, né? E virou a internet. Então tá aí, aqui à esquerda, o log da primeira mensagem enviada, em 69, 4 anos depois já tinha tudo isso conectado aí à direita. Que legal. Muito legal mesmo. Mais um? Vai, sua vez, vamos lá. Meu assunto é um pouco mais longo aí, cara. Tentar fazer um link maluco aqui, cara. Vou falar de um cara que nem tem a ver, não é aniversário dele nessa data, ele faz aniversário dia 17 de dezembro, né? É o mês que vem. Mas algumas coisas relacionadas na história desse cara aí tem a ver com a data agora, próximo de 25 de novembro. Estou falando do Wesley Study, ou conhecido também como Wes Study, que é um ator americano, um ator nativo americano. Ele é da tribo, ele é um índio da tribo dos Cherokees mesmo, né? Um cara nato, né? Que ficou notável aí por algumas representações dele, principalmente em papéis indígenas, né? Que ele fez. Esse cara aí que você está vendo ali no papel do último dos Moicanos, né? Esse cara, o Wes Study, até ele iniciar a escola, ele só falava Cherokee mesmo, né? Depois que ele foi alfabetizado na língua inglesa, né? Aos 17 anos ele ingressou na Guarda Nacional e depois ele foi para a Guerra do Vietnã, acabou lutando na Guerra do Vietnã. Então, palavras dele, né? Que é uma coisa horrível ver cadáveres espalhados por aí, tudo flutuando nos rios. A desumanidade da guerra é algo que estou feliz por ter presenciado, mas que nunca quero ver novamente. Palavras do Wes Study, né? Aí, após a dispensa dele do exército, ele se tornou um ativista nos assuntos dos indígenas americanos, participou dos protestos contra a ocupação do Wounded Knee, né, em 1973. O Wounded Knee, ele foi... um local que tem uma reserva indígena e que em 1890 teve um massacre
que mais de 300... Na verdade, eles falam que 150 homens, mulheres e crianças morreram, mas historicamente você encontra relatos aí de mais de 300 pessoas morreram nesse massacre, né, na reserva indígena de Pine Ridge, né? E em 1973 teve uma ocupação, coisa que acontece aqui no Brasil também, né? Você vê os grileiros, o pessoal entra, invade um território indígena para fazer exploração de minério ou para fazer algum tipo de desmatamento. Teve essa nova ocupação e também teve novamente um embate aí entre os índios, os indígenas, né? E o povo local ali daquela região, e o governo deu uma cobertada. E aí, isso daí teve um impacto grande, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? O Wes Studi, ele participou de vários filmes vencedores de Oscar, inclusive, né, como Dança com Lobos, do filme do Kevin Costner, e também O Último dos Moicanos, do Michael Mann, né? Também participou do filme do The Doors, que tem a cena dele ele dançando no deserto, naquela alucinação que o Jim Morrissey faz ali, que é muito legal, The Doors do Oliver Stone, né? Tem um filme que ele é o protagonista, que é o Jerônimo, uma lenda americana, com o Gene Hackman, o Robert Duvall e o Matt Damon participam desse filme. E ele participou ainda de Street Fighter, com o Jean-Claude Van Damme, o Fogo Contra Fogo, que tem Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer, também, o Val Kilmer que fez o papel do Jim Morrissey no The Doors. E ele participou do Avatar de 2009, e agora ele também está no Avatar de 2022 agora. Né? Ele também tem o seu papel no Avatar de 2022. Né? Uma outra coisa interessante aqui dele, eu vou buscar aqui, ele, em 24 de fevereiro de 2019, foi entregue para ele um Oscar honorário pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood, né? Então ele ganhou um Oscar honorário e se tornou o primeiro ator nativo americano a receber essa honraria. Tem um pedacinho de um vídeo que eu queria mostrar, que é exatamente dele falando dessa premiação. Você conseguiu subir esse vídeo aí, Marcelo? Sim. Vamos lá. Pode passar? Então, pode. Tem 2 vídeos dele falando. Sim. O primeiro é de 30 segundos aí do Oscar. Manda bala. Vai lá. God, I'm amazing. The way these people would tell it, I am absolutely amazing. Thank you so much, Christian. I'd simply like to say, it's about time. O discurso dele é muito legal, mas o que eu achava mais interessante é realmente mostrar que pô, já não era sem tempo, né, cara? Já está na hora, né? A gente já precisava ter algum tipo de premiação nesse nível, né? Principalmente para simbolizar aí o que o povo dele passou, as coisas que aconteceram, né? Bom, então, continuando aqui, o Wes Studi, bom, ele teve esse prêmio, né, que aconteceu, esse prêmio aconteceu quase meio século depois do Marlon Brando rejeitar o Oscar pelo papel que ele fez no Poderoso Chefão, do Don Corleone, né? Então, em 1973, na premiação do Oscar, foi o 45º 45ª edição do Oscar, e o Marlon Brando não foi para receber esse Oscar. Foi a primeira que foi transmitida via satélite, e ele enviou uma ativista indígena chamada Sachin Littlefitter, né, para discursar em seu nome. Tem também uma foto da Sachin fazendo o discurso dela no Oscar. Então, aí vai o primeiro link com as datas atuais, né?
a Sachin, ela nasceu em 14 de novembro de 1946 e ela faleceu esse ano, agora, no mês passado, no dia 2 de outubro, né, com 70 e poucos anos, 76 anos, se não me engano. Né? Na época, quando ela fez o discurso falando que o Marlon Brando não ia receber o Oscar, ela foi vaiada, parte da plateia aplaudiu, parte vaiou, né? E ela foi ameaçada por várias pessoas, inclusive pelo ator John Wayne, que tentou agredir ela e ele teve que ser imobilizado por 6 seguranças. É uma noção, né? No início desse ano saiu um documentário, Sachin Quebrando o Silêncio, né? E onde a atriz ela dá maiores detalhes dessa manifestação, né? Também esse ano a Academia enviou um pedido de desculpa à atriz quase 5 décadas depois dela, e o manifesto da Academia dizia o seguinte: os maus tratos que sofreu por causa dessa declaração foram gratuitos e injustificados, dizia esse trecho da carta que foi enviada para ela, né? A carga emocional que você viveu e o custo para a sua própria carreira em nossa indústria são irreparáveis. Sachin morreu com 75 anos. Né? Agora, ainda sobre o Wes Studi, ele participou, como eu falei ali, do último dos Moicanos, que um dos protagonistas ali é o Daniel Day-Lewis, um ator espetacular que, por incrível que pareça, se aposentou bastante precocemente, né? E na época ele queria pedir um autógrafo para o Daniel Day-Lewis, mas como não é comum assim colegas de trabalho pedirem autógrafo um para o outro, ele usou uma maneira engraçada de pedir, e é um trechinho do outro vídeo que eu mandei aí para você. Então eu assisti ele falando sobre esse episódio que ele encontrou o Daniel Day-Lewis e ele estava contracenando com ele e ele queria falar sobre essa admiração. Up and eating different diets, and it's quite a process. I was happy to meet Daniel because I said, if I do anything on this picture, I'm going to get Daniel's autograph. When I met him, we talked for a while and kind of, hit it off okay. I was comfortable enough to ask him if I could have his autograph. And he said, sure. And I said, no. With your left foot. I got it. Aí que vem a brincadeira, né, cara? O Daniel Day-Lewis, ele foi protagonista num outro filme chamado O Meu Pé Esquerdo, né? Aonde ele interpreta o Christy Brown. É uma história verídica de um artista, né? De um pintor e escritor irlandês que ele nasceu com uma severa paralisia cerebral e ele só conseguia mexer o membro inferior esquerdo, e com os dedos do pé que ele conseguia pintar e escrever. E, inclusive, ele fez livros, né? E o primeiro livro dele foi uma autobiografia que depois virou esse filme My Left Foot. Você tem aí ele como criança, né? Ali ao lado esquerdo, fazendo uma pintura com os pés. Do lado direito, embaixo, no dia do casamento dele, né? Ele chegou a casar, depois eu vou falar o nome da esposa dele, e a foto em cima, à direita, é o Daniel Day-Lewis no filme, que é espetacular este filme. Eu não sei, acho que eu mandei até um pedacinho para a gente assistir. Sim. Então segura aí que eu vou falar um pouquinho da história do Christy Brown, né? E aí a gente assiste o pedacinho desse filme, que esse sim é para dar vontade de assistir. Eu não sei se ele está disponível no Netflix, mas se vocês acharem aí, cara, esse filme é espetacular. Então, só falando um pouquinho da obra do Christy Brown, né? Ele é o 10º filho de uma família católica irlandesa de 22 filhos, sendo que apenas 13 dos 22 sobreviveram, né?
O pai dele era pedreiro e a mãe era dona de casa, e o Christie, como eu falei, ele tinha paralisia cerebral, não conseguia se mover, porém, a mãe dele conversava com ele e insistiu que ela ia educar ele, né? Aí um dia, quando ele viu a irmã brincar, ele estava vendo a irmã brincar com um giz, ele pegou um pedaço de giz entre os dedos do pé e começou a reproduzir as letras do alfabeto que a mãe dele tinha ensinado. Aí eles botaram o Christie na escola e ele se alfabetizou normalmente aos 7 anos, né? Aí é muito bacana a história dele, porque os irmãos, a família era muito unida, né? E os irmãos fizeram um carrinho e eles levavam o Christie para tudo quanto é lugar com aquele carrinho para ele explorar o mundo e fazer uma inclusão dele em todas as atividades que eles faziam, eles levavam o moleque junto, né? Aí aos 10 anos de idade o carrinho quebrou e aí só então que o Christie percebeu a deficiência dele, porque até então ele achava que ele era uma criança normal como os irmãos, né? Olha só que doideira. Aí o carrinho dele quebrou, ele viu que ele tinha realmente mais dificuldade de ir para os lugares, né? E aí, mesmo ganhando um novo carrinho, ele caiu em depressão. Aí, ainda adolescente, ele começou a pintar, e isso foi uma das coisas que fez ele vencer a depressão dele, né? Ele começou a pintar, ele ganhou um concurso local e ele conheceu uma assistente social que chamava Katrina Delahunt, né? E ela trazia livros, materiais de pintura e outras coisas para estimular a capacidade física dele. Ele também ela também levou ele numa peregrinação a Lourdes, né? E aí que o Christie percebeu que ele não era o único que tinha problemas, né? E aí ele passou a aceitar melhor a deficiência dele, né? Ele frequentou depois uma escola chamada Brandon Clinical School em Sandymount, onde ele conheceu o Dr. Robert Collins, né? Ele é um conhecido autor, né? E ele descobriu que Christie era um romancista nato e ensinou para ele literatura, matemática e filosofia. O Collins, Dr. Collins e a Katrina, eles foram responsáveis ali por ajudar ele a escrever e publicar o primeiro livro da carreira dele, que foi exatamente O Meu Pé Esquerdo, em 1954, né, que é um relato biográfico, autobiográfico da luta do Christie, onde ele descreve essa sua peregrinação para Lourdes, as paixões e admiração dele pelos médicos e professores, bem como as suas frustrações, né? O Christie revelou que desde muito cedo ele tinha vontade de escrever. Ele sempre estava escrevendo em pedaços, poemas, contos, ensaios, e a pintura e a literatura foram uma libertação para ele conseguir colocar os pensamentos dele para fora, né? E ele foi muito além do que os médicos esperavam. Ele ainda superou preconceito, desrespeito e desqualificação da sociedade, e até mesmo o pai expressava uma relação esquisita com ele ali perante a deficiência dele, e você vai ver isso também relatado no filme, nesse trechinho que eu mandei para você, que a gente vai passar daqui a pouco, né? Só para finalizar, o Christie passou a ser reconhecido pela sua família, conseguiu se tornar financeiramente independente, se casou em 1972 com a Mary Kerr, que é essa que está aí na foto embaixo à direita, né? E morou em várias cidades da Irlanda e a Inglaterra, onde ele acabou morrendo por asfixia no dia 7 de setembro de 1981, aos 49 anos, né, após ele se engasgar num jantar. Ele está enterrado no cemitério de Glasnevin, em Dublin, né? O My Left Foot se tornou um livro de sucesso internacional, traduzido para 14 idiomas, e 7 anos após a sua morte e a sua autobiografia do pé esquerdo, foi lançada no cinema pelo diretor irlandês Jim Sheridan e encenado pelo Daniel Day-Lewis, que recebeu o Oscar de melhor ator por este papel. Então, vamos assistir um trechinho aí do My Left Foot. Vamos lá. Happy birthday, dear Christie. Happy birthday to you. Go on now, everyone. He's a man now, Father. Come on, Christy, 17 candles. Now take a deep breath, come on. Will you shut that baby up, for Christ's sake? Take it easy, Christy. Come on. Go on, Christy. Go on, Christy. Come on, Christy.
Go on. It's like the bleeding fire to hell, that one is. Come on, Christy, here. Here now. That's it. Don't worry, you'll get your wheelchair, Christy. Você vê o pai dele é um mala do caramba, né? Ele no final não consegue assoprar a velhinha, vai lá e nhaca, morde a velhinha. Deu a última. Esse filme é, cara, você fica variando o tempo inteiro com as emoções, assim, um pouco de angústia, um pouco de sofrimento, e aí você dá risada pra caramba, porque tem umas cenas muito espontâneas como essa, que eu quis pegar esse pedacinho aí, que é muito legal. É um baita de um filmão, se vocês conseguirem ver, e rendeu um Oscar de melhor ator para o Daniel Day-Lewis, que é um cara especial também. Muito bacana o papel dele aí e nos outros filmes que ele fez, né? Eu não assisti esse filme, não, mas fiquei com vontade de saber onde é que está disponível, se é que está disponível em alguma plataforma, né? Dá uma procuradinha aí. Cara, esse filme é espetacular. A minha época freak, né? A época que eu ali, os ídolos, isso aí foi lançado em 89, né, cara? Eu frequentava muito ali a região da Augusta, Cineclube Oscarito, o Cineclube Sesc, que só passava. O próprio Belas Artes tinha muita projeção em cima desses filmes mais papo cabeça, né? O cinema europeu e tudo. E esse My Left Foot foi um filme assim que marcou demais o final aí da minha adolescência. Muito impressionante, cara. Muito impressionante. É legal demais. Vale a pena, Marcelão. Fica a dica. Tá aí, né, o link aí com as datas mais vindouras aí. Então, linkei o Wesley Studd com o Daniel Day-Lewis, o protesto aí da Sachin e terminando com o Christy Brown. Essa é a minha historinha de hoje. Deu uma volta aí, né? Isso daí. Legal. Bom, vamos lá, vamos passar algumas historinhas aqui também, algumas datas essa semana. Começando com 22/11/1963, há 59 anos, foi o assassinato de John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Supostamente assassinado por Lee Harvey Oswald, que é esse no canto inferior direito, né? O problema é que Lee foi preso, né, por uns problemas que aconteceram ali, ninguém viu ele atirar exatamente, mas 2 dias depois de ser preso, no dia 24, ele foi morto por Jack Ruby, esse que está no canto superior direito. Então ninguém nunca vai saber se realmente foi ele que atirou, porque ele, né, o suspeito número 1, Lee Harvey Oswald, foi assassinado 2 dias depois. E o Ruby foi preso por matar, né, o Lee Harvey Oswald, foi condenado, só que ele apelou da decisão e morreu de câncer em 3 de janeiro de 67 na prisão. Então, outro que, né, morreu pouco tempo depois, poucos anos depois, né? Essa que foto coisa, aí, né? É uma morte atrás da outra, né? Não dá nem para pensar que é teoria da conspiração, tudo morte natural, né? Tudo natural. A foto aí do Kennedy aí desfilando foi tirada minutos antes de ele ser assassinado. Foi justamente nesse evento, né, que ele estava com a esposa, e a esposa dele, né, a Jacqueline Kennedy, né, é a esposa dele. E depois que ele morreu, a Jacqueline se casou com o magnata do petróleo, Aristótle Onassis, né, então passou a se chamar Catherine Kennedy Onassis. Interessante que a única descendente viva, né, da Onassis, né, do Onassis com a mulher, foi a Tina Onassis, a neta, que foi casada em 2005 a 2017 com um brasileiro, Álvaro Afonso de Miranda Neto, o campeão olímpico de hipismo, o Dó da Miranda. Então, tem um brasileiro aqui que a gente conseguiu encaixar na história aqui, que foi casado com a neta do Onassis. Mas só para registrar a data aí, 59 anos atrás, assassinato de JFK e 2 dias depois de seu assassino, supostamente, Lee Harvey Oswald. Mas não é neta da Jaqueline, né?
Não, é dele, né? É só dele, né? Eu não vi exatamente quem era a esposa, né? Parece que deve ser casado outra vez, né? Mas é neta dele, né? E é a única descendente viva. Bom, aí temos uma outra data também, que é 23 de novembro de 1976, foi o dia que o mergulhador francês Jack Mayol se torna, aos 49 anos, o primeiro freediver a descer a profundidade de 100 metros. Sem aparelhos, né? Freediving não tem aparelho nenhum. Ele foi lá sem aparelho nenhum e chegou a 100 metros de profundidade. 49 anos de idade. Ele fez isso na Itália, em Elba, na Itália, né? Nossa, que coisa mais impressionante, velho. Ele era conhecido como o homem golfinho, né? Ele conseguia segurar a respiração por muito tempo. Tanto é que durante esse mergulho ele foi monitorado e seus batimentos cardíacos caíram de 60 para 27 batimentos por minuto durante esse tempo que ele desceu e subiu, né? Esse é um comportamento comum em baleias, focas e golfinhos, né? Então ele tinha algo especial realmente. O seu último mergulho em profundidade foi de 105 metros em 1983, quando ele tinha 56 anos de idade. A história desse cara, Jack Mayol, e sua amizade com seu amigo e rival Enzo Maiorca, né, que também era um mergulhador, foi retratada no filme Imensidão Azul, em francês, Le Grand Bleu, um filme de Luc Besson, de 1988, que consta, né, no elenco a Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, fazendo o papel de Jack Mayol, e Jean Reno, fazendo o papel do Enzo Maiorca. O próprio Mayol foi roteirista desse filme e consultor técnico para as cenas aí de mergulho do filme, né? O Jack Mayol publicou um livro chamado Homo Delphinus, sobre a relação do ser humano com a água. E ele foi um tema de um documentário de 2017 chamado O Homem Golfinho. Infelizmente, ele foi acometido de depressão e em 22 de dezembro de 2001 ele se suicidou aos 74 anos de idade, se enforcando em sua casa em Elba, na Itália, próximo justamente ao lugar onde ele bateu esse recorde, né? Então aí você vê fotos do cartaz do filme, na Imensidão Azul. Você vê em cima ele no meio, junto com os dois principais atores do filme. O da direita é Jean Reno, que fez o papel do Enzo Maiorca, e à esquerda o ator que fez o papel dele mesmo, né? E no meio você vê a foto dos dois, né? Do Jack Mayol e do ator que fez o papel dele no filme. Embaixo ele com os golfinhos aí saltando atrás, né? Então, belíssimo filme, não sei se você viu, Keza, mas filme muito bonito sobre esse mergulhador e a vida dele, né? Coloquei ali que eu não conhecia nem a história dele, não conheço esse filme também. O Gugu tá falando ali que o filme é um espetáculo, cara. O Gugu também assistiu tudo na vida, né, cara? Acho que passou mais tempo no cinema do que... Bem que casou tarde, né? Tinha um colega meu de faculdade, quando chegava no meio do ano, aí, que era a Mostra Internacional de Cinema, ele se despedia e ia morar lá no Belas Artes, ficava lá acampando lá, vendo todos os filmes que tinham. Pô, você sabe que eu, quando era moleque também, eu por um período aí, acho que um ano e meio, eu fiz saltos ornamentais lá no DEF, ali no Ibirapuera, né? Uhum. Cara, a gente fazia muito exercício em cama elástica para aprender a dar as piruetas, não sei o quê, para depois ir na piscina. E na piscina a gente fazia muito treinamento exatamente de você simplesmente fazer a apneia ali, de descer até o fundo da piscina. As piscinas eram de 7 a 9 metros de profundidade, para você se acostumar com essa pressão. Velho, a pressão de 7 metros de profundidade já dá aquela zoada no ouvido, assim. Você tem que ir descendo e assoprando assim o nariz para ele fazer uma pressão inversa ali, né? E às vezes sai até bolinha do Imagina ouvido. 100 metros, então. 100 metros, cara. Assim, a hora que você falou, eu falei, não, 100 metros, sem equipamento. Mas, é claro, ele devia ir com um tampão, alguma coisa assim. Ele vai na apneia. Mas cara, era 11 atmosferas, né? 100 metros são 11 atmosferas, né? Uma coisa... pesado, velho. Pesado. A gente, só de descer a serra já dá aquele incômodo no ouvido, né, cara? Isso tá louco, meu. Eu separei também um trechinho do filme, bem rapidinho, para vocês verem como é que é.
aparece ele, né, o ator que faz o papel do Jacques Mayol, em seguida já o Jean Reno no papel do amigo e rival dele. Uma cena bem interessante. Jacques, my friend. How are you? Enzo? I leave you swimming and 20 years later you're still in the water. How long can you hold your breath? Longer than you. We'll see. Sentado lá no fundo da piscina. Eu ultimamente assisti uns filmes do Jean Reno em francês. Ele é melhor ator quando ele fala em francês do que quando ele fala em inglês. Lembra do filme O Profissional? Le Professionnel? Nossa, com a Natalie Portman. Ela Quando era criança, né? Tinha 9 anos, 10 anos. Sensacional. Maravilhoso o filme. Sensacional mesmo. Vai mandando aí, Marcelão. Mas vamos continuando as nossas historiazinhas aqui. Hoje todas ecléticas, né? Também dia 23 de novembro de 1992 foi lançado o primeiro considerado smartphone da IBM, o Simon. Foi apresentado na feira Comdex de Las Vegas, 92. Não existia o termo smartphone ainda, mas era um PDA, né? um assistente digital pessoal com o telefone embutido. Ele foi desenhado, né, projetado pela IBM, mas fabricado pela Mitsubishi Electric. Ele foi distribuído pela Bell South Cellular Corp, uma empresa de telefonia americana da época, entre agosto de 94 e fevereiro de 95, vendendo 50 mil unidades. Você vê o design dele, né? Parecia um telefone sem fio, com uma telinha de cristal líquido ali, dava para fazer devia ter uma agenda telefônica, uma coisa bem simples, né? Detalhe que a bateria durava 1 hora só, né? Um joguinho. Não sei se tinha joguinho, não. Mas foi uma coisa bem simplesinha, né? Mas foi 30 anos atrás, foi lançado, né? E a última coisa, antes de deixar você falar mais um pouquinho, né? Comemoramos esta semana, dia 23 de novembro, o Dia do Engenheiro Eletricista. Aê, garoto! Essa data foi 23 de novembro de 1913, foi fundado o Instituto Eletrotécnico de Itajubá. E aí acabou se tornando, então, essa data como a data do engenheiro eletricista. O então, marco, parabéns, né? Aos engenheiros eletricistas. Você é eletricista? Não, eu não sou engenheiro, não. Ah, achei que você era engenheiro. O DJ tá aí ainda? Tá aí. Parabéns aí, DJ. Isso aí. Olha lá, a DJ já se manifestou já. Então, eu já vou para os aniversariantes aqui, dando um abraço para as personalidades que fazem aniversário no dia de hoje ou próximo do dia de hoje. Então, no dia de hoje, a gente tem aí o Steve Rothery, que é o guitarrista do Marillion, fazendo aniversário hoje. Tem fotinho dele aí, tá lá ele com a guitarra de 2 braços. Parabéns para quem mexe com força. E parabéns aí para os aniversariantes. Aí o Rodney... Got the power. O Rodney Shepherd, que é também guitarrista do Sugar Ray, da banda Sugar Ray, que está ali embaixo, no meio, né? Com uma guitarra Les Paul de prata ali, toda perfurada, coisa mais linda essa guitarra dele. Tá pequeno, não sei se dá para ver, mas a foto que eu vi aqui, ela é lindíssima, essa guitarra. Guitarrista do Sugar Ray também, ele nasceu em 1967, fazendo aí 55 anos. O Jairo Guedes, que é bem embaixo à esquerda, que é o guitarrista do Sepultura, ele é de 68, né? A gatíssima Ana Paula Padrão, que não vou falar a idade dela, mas ela faz aniversário hoje. Por educação. Então, Ana Paula Padrão, gata. O Marcelo Nóbrega, que é filho do Carlos Alberto Nóbrega e neto do Manuel de Nóbrega, né?
está ali também fazendo aniversário hoje. O Zé Rodrigues, que esse daí é in memoriam, né? Ele faleceu em 2009, teve um trabalho, um músico especial, espetacular, trompetista, toca teclado, toca violão, toca sax, toca um monte de coisa, um músico maravilhoso, teve uma carreira solo incrível, e depois ele se juntou ao Sá e Guarabira, que tinha já uma dupla consagrada, e virou o Sá Rodrigues e Guarabira. Então, ele também faria aniversário hoje, ele é de 1947. Outro que também, se tivesse vivo, estaria fazendo 102 anos, né? Mas é muita coisa, é o Ricardo Montalbán. Você vê ele aí na foto pequenininha ao lado ali do Hervé, o Hervé Villechaize, é isso que fala? Não sei como é que fala, não. Hervé tem, inclusive, um filme sobre o Hervé, que era um cara bem, bem doido, né? Então tá ele ali, o Ricardo Montalbán também era um figuraça, galanzão, tem um monte de foto dele com o peito de fora, e ele fez muito sucesso, aí ficou inesquecível para a gente, principalmente ali pela série A Ilha da Fantasia, na década de 70 e 80. Né? O Jimi Hendrix, ele é do dia 27 de novembro, né? E esses daí são os aniversariantes. Depois eu falo mais um pouquinho aí de outras datas de pessoas importantes aí que nos deixaram essa semana também. Tá. Bom, vamos continuar mais algumas datas. Hoje eu tô cheio de data aqui. Cheio de coisinha. Vamos. Próximo que eu vou colocar na tela vai ser, olha lá, dia 24/11 de 1859, há 163 anos, era publicada A Origem das Espécies, por Charles Darwin. O título todo do livro é A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural ou Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Esse é o título completo da obra dele, né? A foto de Charles Darwin, que está aí no meio, é a foto dele de 1854, antes, portanto, da publicação do livro, né? E só como registro, tem umas fotinhos, porque ele, né, para fazer esse livro e chegar a essas conclusões, ele aprendeu muita coisa na viagem que ele fez no navio HMS Beagle, por 5 anos, circunnavegando a Terra entre 1831 e 1836. Então, essa imagem acima à direita é uma pintura, uma gravura do que seria o HMS Beagle, que navegou ao redor do mundo por 5 anos, junto com o Charles Darwin. E embaixo foi o roteiro que foi feito, né? Ele deu a volta ao mundo todo, e na volta passou aí pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, e voltou para a Inglaterra. Mas antes ele tinha passado ali nos Galápagos, onde teve as grandes descobertas aí, né? Então tá aí o roteiro que Charles Darwin fez. Que legal. Essa viagem foi bem controversa, a gente pode falar qualquer dia sobre ela. Ele estava ali no sul da América, lá na Patagônia, Terra do Fogo. Parece que o capitão do navio teve depressão, se trancou vários dias ali na cabine, acabou se matando, e aí o capitão teve que ser trocado às pressas, uma coisa maluca, né? Uma viagem cheia de altos e baixos, né? Esse é um personagem que valia a pena mesmo a gente pegar um capítulo do Remute e falar, porque tem muita coisa depois que foi escrita, publicada, em função da obra dele, né, cara? Sim, revolucionou muita coisa, né? Até hoje, né, causa bastante controvérsia, né? Pior, né? Pior é isso aqui também, que não é uma coisa tão absoluta, né? Aliás, nada é absoluto, nem o Einstein foi um cara absoluto, você vê até hoje o pessoal... É muito relativo, né? É muito relativo. Ele aproveitando, né, que fez esse tempo que ele lançou o paper dele, né, sobre E igual a MC ao quadrado, né? Tudo é relativo, né? Muito bom. E também, aproveitando, 26/11 de 1894, nascia Norbert Wiener, um matemático e filósofo americano considerado o fundador da cibernética, que é, nas palavras meio que dele, a ciência da comunicação da forma como que ela relaciona com seres vivos e máquinas,
com implicações para engenharia, controle de sistemas, ciência da computação, biologia, neurociência, filosofia e a organização da sociedade. Então, isso que é basicamente a cibernética, não é só robô. Não é, todo mundo acha que cibernética é robô, mas não. A cibernética é a ciência do controle, né? A comunicação com visão do controle. O nome, né, cibernética, foi cunhado pelo próprio Norbert Wiener, do grego Kubernetes. Você sabe o que significa Kubernetes em grego? Não faço ideia. Quem souber, já põe aí, mas acho que não vai dar tempo, porque eu já vou dar um spoiler aqui. Kubernetes significa timoneiro, aquele que, né, dirige um barco, um navio. Né? Que dá a guia, né? Dá o comando. Exatamente. E por que ele escolheu nessa palavra? Porque, segundo ele, é uma das mais antigas e melhor desenvolvida forma de mecanismo de feedback, de controle por feedback. É de você sentir como é que está o vento, a água, as velas, etc., e controlando o navio. Então, essa é uma maneira de controle, o feedback. Né? E, por curiosidade, a palavra governador vem da mesma origem, né, de Kubernetes, só que passando por latim para depois chegar aí nas outras línguas. Né? Então, a palavra cibernética e governador tem origem em Kubernetes, o timoneiro. Tá? Mais uma datinha aí. Dia 26/11/2003, o Concorde faz seu voo final sobre Bristol, na Inglaterra. Né? Então, chegava ao fim a era do Concorde. Né? O seu primeiro voo tinha sido em 2 de março de 1969. Acabou entrando em serviço anos depois, né? 21 de janeiro de 1976. Ele podia sustentar um voo na velocidade Mach 2.04, ou seja, 2.167 km por hora, a uma altitude de 60 mil pés, 18,3 quilômetros. Ele foi produzido entre os anos de 1965 e 1979. Ao total, foram fabricadas 20 unidades. Teve um único acidente fatal com o Concorde, né, em 25 de julho de 2000, que matou 109 ocupantes e 4 pessoas que estavam no solo. O custo operacional dele era muito alto, acabaram, né, retirando ele de produção. E a última história minha, antes de você fazer a sua conclusão aí, Chiesa, é uma história que deu uma voltinha aqui. Dia 26/11/2008 foi o dia que o transatlântico Queen Elizabeth II da Cunard Line se aposentou e aportou definitivamente em Dubai. Ele foi comprado, né, na época, né, porque ele serviu como transatlântico, né, como um navio de cruzeiro desde 1969 até 2008. Né, ficou quase 40 anos aí em atividade. Ele teve um custo de 29 milhões de libras para ser construído e, ao final de sua vida, ele foi comprado por 100 milhões de dólares por uma empresa em Dubai, que tinha o objetivo de transformá-lo num hotel flutuante. Mas teve uns problemas financeiros, aí ficou no ar aí esse projeto por um tempo, né? Mas, no total, esses quase 40 anos de atividade, esse navio navegou 5,6 milhões de milhas, carregou 2,5 milhões de passageiros e completou 806 travessias transatlânticas. Mas, recentemente, teve um desfecho aí, a rede Accor comprou esse navio para transformar em hotel, e em maio agora de 2022, deste ano, ela finalmente abriu o hotel no navio, que é o único hotel flutuante de Dubai. Aqui está a foto de um dos quartos, né? Imaginou? Legal ficar lá em Dubai, hospedado no Queen Elizabeth II, né? Gerenciado pela Accor. Nossa, que belo quarto, hein? Tinha várias fotos. Se vocês entrarem lá no site da Accor, vocês vão ver, assim como vocês conseguem ver fotos de quartos, etc., de vários hotéis da Accor, vocês veem também o do hotel Queen Elizabeth II. Mas eu queria ressaltar uma historinha em paralelo aqui que eu achei interessante. Na época que o navio se aposentou e aportou lá em Dubai, em 2008, no navio tinha uma moradora permanente. Sabia que tinha uma pessoa que morava lá já fazia 9 anos? Ah, é? A senhora Beatriz Miller, de 89 anos. Ela viveu por lá por 9 anos, de 2000 a 2008. Qual que é a história dela? Né?
vou colocar a foto dela aqui. Nos meados dos anos 90, né, o marido dela se aposentou, o Robert. E eles, para comemorar a aposentadoria do marido, fizeram um cruzeiro justamente nesse navio Queen Elizabeth II. E eles gostaram muito, né? Foi perfeita a viagem e tal. E eles retornaram no ano seguinte. No ano seguinte, todo ano, eles faziam um cruzeiro aí novamente no Queen Elizabeth II. Só que no cruzeiro de 1999, durante o cruzeiro, o marido faleceu a bordo aí do navio, né? E ela, né, vendeu tudo depois e resolveu morar no navio. E a partir dessa data, né, 2000 até 2008, ela acabou morando no navio. E aí, quando, né, o navio se aposentou, ela teve que sair e tal, e acabou escrevendo depois o livro que está aí na tela, o Queen Elizabeth II, My Home in Paradise. O próprio diretor das linhas Cunard falou que se ela escrevesse o livro, ele venderia o livro dela no navio dele, né, da linha dele. E ela acabou falecendo em 2013, aos 94 anos de idade. Tá aí a história, então, do Queen Elizabeth II, que se aposentou e virou hotel, e a senhora que morou por 9 anos neste navio. Cara, não sei se é a Beatrice, mas eu ouvi uma vez uma história de uma senhora que também vivia em cruzeiro o tempo inteiro, né? Porque ela falou exatamente que, ela falou, cara, para que eu vou sair daqui? Vou para uma clínica? Aqui eu tenho, se eu tiver qualquer problema, eu tenho médico habilitado, eu tenho seguro de vida só por estar inscrita aqui, eu tenho todas as alimentações, eu tenho diversão, eu conheço gente, eu tenho massagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Para que eu vou para uma clínica se aqui sai o mesmo preço da clínica, eu vou viajar o mundo. Barato, né? Se não for mais barato que a clínica, e vai viajando pelo mundo, né? E vai viajando. Eu não sei, eu ouvi esse relato uma vez, mas agora eu não sei se é da própria Beatrice. Talvez seja outra pessoa, né? Deve ter várias pessoas que devem fazer essa... Por optar por isso, né, cara? Morar num navio de cruzeiro, né? Puta, que interessante, cara. Legal isso, né? Legal. O negócio é que cruzeiro também não é o ano inteiro, né? Eles fazem cruzeiro só num período do ano, né? Mas ele vai para outro lugar, né? Por exemplo, quando é inverno aqui, ele vai para outro lado, né? Então, por exemplo, tem a temporada de cruzeiros aqui no Brasil, janeiro, fevereiro, março. Quando acaba, ele volta para a Europa e começa a fazer Mediterrâneo, faz Caribe, né? Ele não para. Ele não para, ele só vai mudando de águas, né? E a Beatriz ia junto. Ia junto, né? Ia conhecendo tudo. Bacana, Nossa, né? Isso é o que dá para falar. Que viagem, né? E parece que, eu vi o preço, parece que era 3.500 libras por mês, né? Se você for pensar, né? Mas talvez mais barato que a clínica, né? Eu acho que é com certeza mais barato que uma clínica e mais barato ficar viajando o tempo todo em hotel por aí, né? Avião e hotel e alimentação vai ser mais caro, né? Aí fecha um pacotão aí, ad eternum, pronto, paga aí por mês e fecha a cabine e é dela. Acabou. E não tem mais despesa nenhuma, né? Nem com seguro, nem com médico, nem isso e aquilo. E para quem não está preocupado em deixar a herança e coisas desse tipo, vai que vai, né? Vai curtir a vida até o final. Admirável, cara. Admirável mesmo. Parabéns à dona Beatrice. Quer fazer as homenagens aí? Vou fazer homenagens póstumas agora, cara. Então, aproveitando aí que a gente está na época da Copa, né? Exatamente no dia 25/11, há 2 anos atrás, a gente perdia o Dom Diego, né? Diego Maradona nos deixou em 2020, exatamente há 2 anos atrás. E fazer alguns outros homenagens póstumas aí. Teve um outro cara que nos deixou em 2007, portanto aí há 15 anos, que é o Kevin Dubrow, que ele era vocalista do Quiet Riot, uma banda que fez bastante sucesso na década de 80 aí, com o single Come On Feel the Noise, né, uma música que é um cover do Slade, né, e ele fala até que essa música eles nem queriam gravar, eles não estavam com vontade de gravar e acabaram gravando numa tomada só. O Kevin Dubrow, ele é irmão de um cara conhecido aí também da série Botched, né? Que é o irmão dele, como é que ele chama aqui?
Kevin Dubrow, lá o médico Kevin, ele é irmão do Terry Dubrow, né, que é o médico que faz ali o Botched, né? O Kevin Dubrow, ele nasceu em Los Angeles em 29 de outubro e morreu num dia 25 de novembro em 2007, também ali nos Estados Unidos, com 52 anos. Outro cara aqui que a gente tem que lembrar, que partiu também no dia 24 de novembro, foi o Freddie Mercury, né? Tá ali a pose icônica do Freddie Mercury, um cara espetacular que a gente não precisa nem comentar. E no mesmo dia, a gente teve um caso essa semana aí do Pablo Milanés partir no mesmo dia do Erasmo Carlos. No mesmo dia que partiu o Freddie Mercury, partiu também o Eric Carr, baterista do Kiss, que está ali também embaixo da fotinha do Freddie Mercury. O Eric Carr. Outra homenagem que eu quero fazer também é um guitarrista que eu adoro, fantástico, guitarrista de blues, Albert Collins, que também nos deixou, só que em 93, já faz bastante tempo aí que ele nos deixou também, 2 anos depois aí do Freddie Mercury e do Eric Carr. E o último cara aqui também que nos deixou no dia 25/11, há 6 anos atrás, foi Fidel Castro, né? O cara que esse é outro aí que vale a pena a gente um dia pegar um programa do Remute e falar só sobre ele, porque é um cara controverso também, mas a gente não consegue também apagar o ícone. Tem muita gente que ama ele, tem muita gente que odeia, e ele tem histórias que são dignas aí de ir para um Remute, gostando ou não, ele é um personagem da história do mundo. Então tá aí a nossa homenagem aí para aqueles que nos deixaram mais ou menos nessa época. Beleza, é isso daí, Marcelão. Pois é, hoje quase que em cima 1 hora, hein? 18:02. Pois é, a gente está se especializando. O último programa também foi sharp, né? Perfeito, começamos e terminamos praticamente na hora. Muito bom, e não esqueça de dar o like, compartilhar com os seus colegas, com quem gosta. E se não gostar, compartilha com quem não gosta, que é legal também, né? Faz parte, né? O importante é compartilhar. Claro, falem bem, falem mal, falem de mim, né? E depois acompanhe os cortes aí durante a semana, que são um barato também, Marcelão, com as edições. Remute News, o Google cobrando Remute News. Não deu para fazer. Vamos ver se semana que vem a gente consegue. Vamos ver. Eu tô com uma pauta aqui quentíssima de Remute News, boa para a Copa. Ele já está com estoque aí, né? Eu não tô, né? Eu vou tentar me adiantar cara, aqui essa semana. O que passa de abobrinha na minha cabeça durante a semana, não tem noção, cara. Você já vai anotando, né? Vira Remute News. Pois é. Vou tentar. Vamos ver se semana que vem tem Remute News. Não, e pior que você vai fazendo as pesquisas e cai umas piadas prontas na mão da gente, né, cara? A hora que você vê alguns nomes, algumas relações, né? Você fala assim, não é possível que isso seja verdade, né? Aí você dá aquela incrementadinha na história que é verídica e ela vira uma piada, né? A vida é uma piada. Vamos ver se semana que vem a gente volta aí o Remute News. É sensacional. Isso aí, abraço, Gugu, abraço, DJ, abraço a galera que está aí no ar. Marcelão, valeu por mais uma. 36ª. Pois é, tá chegando lá, hein? Tá chegando lá nos 40, nos quarentão. Um mês para o Natal, um mês e uma semana para o fim do ano. Tamo aí. Beleza, tá, e sexta-feira que vem a gente divulga aqui para saber o que a gente vai fazer com o Jogo do Brasil, para a gente não atrapalhar o Tite. Tá bom. Não tirar a audiência do Tite. Tá bom. Falou, gente. Obrigado. Bom fim de semana. Até mais. Valeu, Marcelão. Valeu, galera. Tchau, tchau.